Sejam muito bem-vindos ao Polaris. Nosso convidado de hoje é o maior velejador de travessias oceânicas do mundo, Beto Pandiani, que já percorreu mais de 30 mil milhas náuticas, somando 800 dias no mar a bordo de um catamarã. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Beto, você passou por um processo de desconstrução para construção, né? Onde você era dono de muitas casas noturnas em São Paulo nos anos 80. E aí, do nada, eu acho que você teve um estalo, né? E acabou numa jornada para descobrir o seu propósito. Como funcionou esse processo, essa jornada? Olha, ele na verdade começou antes da noite, né? Porque eu estava fazendo PUC, administração de empresa, né? Meu pai havia morrido, então aquela pressão de que você tem que estudar, se formar, virar provedor. Aí a família já me arranjou um estágio, já fui para a Pirelli. Então eu estava, vamos dizer, muito bem encaminhado para o mundo corporativo para ser mais uma pessoa no segmento corporativo. E eu não me dei nem um pouco bem na estrutura formal, engessada de uma empresa, né, uma Pirelli na época, né, onde o meu chefe disse que naquela época uma pessoa bem-sucedida ela se aposentava na mesma empresa, né, diferente de hoje, né. Exato. Quando ele me falou isso, eu me arrepiei. Eu falei, nossa, 30 anos aqui dentro, eu vou morrer antes de fazer 30 anos, com certeza, né. E eu falei, eu não me vejo aqui todos os dias, né. E tem uma coisa interessante que eu vejo que acontece na educação, talvez esteja mudando agora, e também no ambiente corporativo. Quando você começa numa escola ou começa numa empresa, você dificilmente consegue enxergar o propósito do porquê que você está aprendendo aquilo ou fazendo aquilo. Não te mostram aonde você tem que chegar. E isso torna a tua tarefa árdua, né? Então, muitas pessoas que vão ser médicos, por exemplo, vão ter que aprender muitas coisas na área de matemática ou na área de, geografia. E a pessoa não vê utilidade porque ela já tem na cabeça dela uma ideia do talento dela do que para onde ela quer ir. Só que a gente entende que, quando a gente é muito jovem, que isso também é importante para a formação da gente, mas ninguém mostra por quê. E eu rebelei contra isso, porque eu falei, eu não vou fazer as coisas que eu não quero, que não tem nada a ver comigo. Tanto é que foi difícil escolher uma carreira na época que eu estava fazendo vestibular, porque eu olhava para, me lembro, 63 profissões, eu não me encaixava em nenhuma. Eu falava, mas como que eu não posso... que vou ser o quê, né? Uhum. Eu queria, na verdade, desde jovem, eu queria trabalhar viajando, mas como que eu vou viajar? Eu não vislumbrava isso. Queria velejar, mas não sabia como fazer isso. Bom, aí fui para a Pirelli, saí. Aí essa foi a primeira quebra, né? Fui trabalhar de barman. Continuei fazendo a PUC e arranjei um estágio de barman, que era mais divertido, ganhava mais e eu queria viver. Mas intuitivamente eu fui para o lugar certo porque eu fui ter contato com pessoas, que é meu ponto forte, né? Me relacionar. E como barman ou atendendo as pessoas, né? Na área de serviço, eu pude expandir, vamos dizer, o meu talento, perceber que eu realmente tinha jeito para esse tipo de coisa. Fiquei 5 anos como barman em vários lugares de São Paulo, Ritz, Clyde, Maxud Plaza. E aí, em 85, eu abri meu primeiro negócio com dois amigos, o Singapore Slink, que era um bar de jazz no Jardim. Em 87, o Aeroanta, que foi um estouro, né, uma casa de shows. E em 89, o primeiro lugar da Vila Madalena. Então, eu percebi também que eu tinha assim, um comportamento, sempre o que me atraía era o novo, de inovação. Então, todas as minhas casas assim, noturnas já apontavam para esse tipo de comportamento. Um bar de jazz, com música boa, badalação, não tinha em São Paulo. O Aeroanta também foi inovador. A Vila Madalena fomos nós que vislumbramos, somos os primeiros a fazer abrir um negócio lá. E depois veio a quebra, né? Porque essa coisa também não foi planejada.
E eu percebi o seguinte, depois que eu abri o terceiro negócio, eu falei, se eu abrir 100 vai ser igual, eu não vou aprender nada mais novo, né? Eu tenho dentro de mim assim uma energia, uma força que me empurra para o novo. Se eu vejo que eu não estou aprendendo mais num lugar, eu largo aquilo, quero fazer um negócio, começar do zero, sabe? Então, se você chegar para mim e falar, olha, Beto, eu quero te mostrar um negócio, e eu tiver que sentar na carteira para começar o primeiro ano de novo, eu vou, porque eu gosto de aprender. E eu entendo que isso se desenvolver é a principal coisa que a gente deve fazer na vida, né? De todos os níveis, né? Espiritualmente, socialmente, culturalmente, as habilidades de serem desenvolvidas, né? E as habilidades que a gente tem, muitas vezes a gente não desenvolveu, principalmente essa. E aí aí eu estava insatisfeito com os restaurantes, com as casas noturnas, e surgiu a ideia de fazer Miami Ilhabela de Hobby Cat. Foi uma ideia minha. E aí abri um mundo assim novo de como organizar um projeto, como vender, como fazer um planejamento. Não era só velejar, era o negócio, né? Como gerar a caixa em cima de ganhar, a gente fala, como viver de vento, né? E, nossa, muito desafiador. É desafiador hoje, não é que foi. Todo dia é desafiador. Eu preciso inventar uma maneira de transformar meu valor, o que eu aprendi, meu conhecimento em meu ganha-pão, né? Mas eu faria tudo de novo, mesmo sabendo que é mais instável, mais volátil do que todo tipo de atividade, essa que eu escolhi. Mas o resultado hoje, né, eu estou começando um curso agora de marca pessoal e eu estou até, por acaso, agora antes da gente conversar, respondendo uma pesquisa dentro desse curso que eu estou fazendo. O que eu gosto de fazer, quais minhas habilidades, para o que eu faria diferente. Eu estou pensando exatamente nisso. E eu tive que fazer uma redação sobre minha vida. E, cara, eu escrevi 7 páginas e não consegui escrever tudo. E eu vi quanta coisa diferente eu fiz. E hoje, a gente lendo na mídia, principalmente sobre o futuro do trabalho, né, existe uma valorização muito grande para quem exerceu vários tipos de coisa, né? Quem tem conhecimento de várias áreas, né? Então, sei lá, intuitivamente eu me vejo assim numa posição bastante interessante, né, diante do que a gente está vivendo, né? Estou escrevendo, aprendi a fotografar, a organizar viagens, a velejar, a fazer palestra, a entender o mundo corporativo olhando do lado de fora, não do lado de dentro. E escrevi um livro educacional, né, de meio ambiente para jovens, que vai sair no semestre. Então, é tanta coisa que eu até falo, poxa, mas eu nem sei quem eu sou. Assim, o que você faz? Puta pergunta difícil, né? Você está em constante transformação, né? E essa constante transformação se dá porque você não gosta da zona de conforto, né? Dá para ver bem que quando você quer dar o pulo quando você acha que você já está na zona de conforto. E é engraçado quando a gente transfere isso para navegação, para toda exploração que você já fez. Aí é uma pergunta que eu tenho: todo dia é diferente? Não tem uma rotina? Ou existe a rotina, mas ela é variável? Ela é variável, mas, bom, agora a rotina virou a rede social, né? Eu tenho até uma sensação assim, estranha, porque a minha geração é analógica, né? E a gente viu a transformação para o mundo digital, totalmente, né? Aliás, responsáveis pela digitalização do mundo é a minha geração. Mas nem todos da minha geração têm uma intimidade com a tecnologia que ela avança semanalmente, né? Só para perceber que o ano passado ninguém sabia o que era Zoom e nenhuma outra ferramenta. Há pouco tempo atrás ninguém sabia o que era podcast, ninguém mais vive sem WhatsApp e coisas dessa natureza. Mas como utilizar tudo isso, pouca gente sabe, né? Existem pessoas que são muito comunicativas, que estão se dando bem porque tem canais,
É difícil você ver um canal que tenha muita qualidade, um conteúdo assim, precioso, que fale com muita gente, né? Isso eu tenho percebido. E assim, a minha rotina, que agora eu tive que incorporar à minha vida, é gastar pelo menos 3 horas por dia na rede social. Eu não via como trabalho isso no começo, porque não era meu trabalho, quando apareceu o Facebook lá em 2009, né? A gente postava, né, era uma diversão entrar no Facebook. E foi virando um business, né? As páginas, a fanpage, página comercial, a ferramenta que você usa para mostrar o teu trabalho. Isso acontece no Instagram hoje com mais intensidade. Mas eu tenho uma sensação, assim, até um pouco de desconforto, de passar 3 horas por dia. E como isso começou com uma conotação de lazer, às vezes eu me sinto um pouco jogando o tempo fora, né? Mas eu percebo que tem resultado, porque eu vendo palestra, né? Eu abro relacionamentos para fazer a próxima viagem, né? O ano que vem para o Ártico, a ideia é fazer um filme, ou contatos do livro, é só pelas redes sociais, né? Então, você tem uma sensação que você não fez nada, mas de fato você fez muita coisa, né? É verdade. Na minha época, quando a gente tinha o Aeroanta e tal, a gente precisava promover uma noite, né? Ia ter um show, eu tinha que dar 150 telefonemas para meus amigos, né? Eu perdi um dia inteiro para fazer isso. Hoje eu aperto um WhatsApp, ele faz em 1 segundo, né? Então, esse cara que você fala, o que eu faço com o resto do dia? Aí você faz mais uma porção de coisas. Mas pelo fato de eu não ter uma rotina e eu ter que criar minha rotina, tem dias que eu termino tudo que eu já fiz e não tenho mais o que fazer, né? E às vezes dá até uma certa culpa, falar, pô, mas será que eu não estou sendo criativo? Não é... Aí, pô, relaxa, vê um livro, vê um filme, pesquisa alguma coisa, né? Então, é um mundo estranho, assim, para mim, nesse sentido, porque o fazer estava ligado a alguma coisa mais que você conseguia enxergar, até mensurar. Hoje você não mensura mais o que é o alcance de uma coisa, né? Então você faz uma publicação, de repente vem um aviso e fala, o teu filme já tem 1000 visualizações em 2 horas. Nossa, quando é que eu ia falar com 1000 pessoas uns anos atrás? Nunca. Porém, todo mundo hoje está falando com todo mundo de uma forma tão intensa que a retenção daquilo que você está comunicando é muito pequena. Isso te obriga a ter uma intensidade diária, produzir conteúdo, que eu falo, como é que eu vou escrever todo dia um texto, contar uma história, publicar uma foto, um pedaço de um filme, todos os dias? Parece que é impossível, né? Mas toda hora vem uma ideia, né? E esse que é o mundo novo, né? É verdade. Bacana. Beto, você comentou um pouquinho da dificuldade das travessias, mesmo hoje, né, com novas tecnologias. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha o livro do Amir Klink, né, Os 100 Dias Entre o Céu e o Mar, e eu achava aquilo um absurdo, né? Quer dizer, na minha cabeça, naquela época, alguém atravessar ali o Atlântico num barco a remo daquele tamanho, naquela época ainda a gente nem sabia o que viria aparecer de tecnologia, mas na verdade eu tenho 2 perguntas. Uma é como se você se inspirou também no Amir, e como que você vê essas tecnologias de hoje, como elas podem facilitar esse tipo de trajeto, né? Que às vezes a gente pensa que a tecnologia vai facilitar muito as coisas, mas a gente não tem noção do tudo que envolve uma travessia dessa e o planejamento extenso que e todo tipo de dificuldade que tem, né? Então, você vê isso, você sentiu provavelmente isso na pele, né? Nessa evolução, você tem tantos anos de travessias que você deve ter pegado várias fases diferentes. Sim, a gente viu uma super evolução. Bom, coincidentemente, o Amir e eu somos amigos desde moleque, né? Então, antes dele aprender a velejar e antes de eu aprender a velejar, nós éramos amigos. Ah, que legal. E ele é um pouco mais velho que eu,
ele namorava a irmã do meu melhor amigo, por isso que a gente ficou amigo. E aí, o que me marcou foi ele ter feito uma viagem de moto para Buenos Aires, um pedacinho da Patagônia, ali do norte, 750, uma Honda de estrada, assim. Como eu sempre adorei moto, aquilo me encantou. E foi a primeira vez que alguém me contou alguma coisa detalhada sobre a Patagônia. Isso faz, para você ter ideia, deixa eu ver que ano foi. 75, 76. E aí, a gente era bem moleque. Acho que eu até era menor. Eu devia ter 17 anos, não sei. 17 anos. Né? E aí, eu já queria velejar. Esse meu amigo tinha um Hobbycat, a gente andava com esse Hobbycat em Ubatuba, um Hobbycat 14. E o Amir já tinha um Hobby 16, aí ele fez Salvador, aí ele aprendeu a velejar, ele fez Salvador, e a Ilhabela, Paraty, né, de Hobbycat. E quando ele começou a fazer o projeto dele da travessia a remo, eu acompanhei, porque eu passava às vezes uns dias na casa dele em Paraty, e ele me contava sobre o projeto, o que ele estava pensando. O francês que havia feito o Atlântico Norte, que ajudou ele, não me lembro se era Bougainville, não me lembro. Mas eu acompanhei bem de perto. Só que eu comecei a velejar e eu fui para a competição, completamente diferente do Amir. O Amir nunca gostou, na verdade, é incrível falar isso, mas o Amir nunca gostou de regata e de vela. Ele gostava de navegação. Pouca gente sabe disso. E ele, tanto é que ele, quando fez o Paraty, ele tinha o Paraty 2, era para ser um barco a motor, não a vela. E ele conseguiu os motores no Mercedes, e ele ia fazer, o presidente da Mercedes falou: olha, se você fizer um barco a motor, a gente não patrocina, né? Ele queria que você tenha uma imagem que se construiu do velejador, quando ele já havia feito a viagem da Antártica, né? É verdade. O Amir é um cara muito ligado a projeto, construção naval, ele é uma pessoa excepcional nesse segmento, mas ele não gosta de regata, e eu sempre gostei, de velejar mesmo. Né? E eu diria que a nossa diferença básica é que eu sou um velejador e ele é um navegador. Eu fiquei 10 anos na competição, que me deu um conhecimento muito bom assim, sobre a técnica, a sensibilidade, né, do barco, a vela, no mar, que me ajudou muito na primeira viagem. E aí, quando a gente montou a primeira viagem, em 93, por acaso o Marcos Susbacher, que foi meu sócio no projeto, trabalhava no escritório do Amir. E a gente contou para o Amir a nossa ideia, o Amir falou: pô, eu quero comprar um Hobbycat 18, acha um barco desse para mim. Vocês acharem, vocês compram, vocês treinam com esse barco o ano inteiro, depois me entregam ele, então vocês vão ter um barco parecido para vocês fazerem a Miami Ilhabela. Né? Foi num Hobby 21, um pouquinho maior. E foi assim que começou tudo. E naquela época, a gente, em 94, quando a viagem começou em fevereiro, né? A gente usou a primeira geração de GPS, né? Garmin, Magellan, aliás, com um negócio enorme, assim, sei lá, uns 30 centímetros, um tijolo, tamanho de um tijolo. Você punha a bateria, acabava a bateria em 1 hora, coisa impressionante, tinha que levar muita pilha. E a gente pesquisando, em 93, a gente precisava encontrar um sistema de comunicação para parte da floresta, né, que a gente cruzou a Amazônia inteira. A gente foi cair numa empresa aqui em São Paulo chamada ESCA, e os caras emprestaram para nós um equipamento que a gente não sabia o que era, eles só explicavam, que chamava internet via satélite. Imagina, em 93. E os caras explicaram para a gente que a gente ia ter um computador, que a gente nunca havia visto, um notebook, né? Aí a gente tinha um notebook, uma antena via satélite e a bateria para carregar ele. E o e-mail que a gente tinha que mandar para a ESCA não era uma internet de rede, era de um ponto para o outro, como se fosse só de um computador para o outro. Não podia escrever mais do que 2 linhas, porque o upload demorava 7 minutos, para você ter ideia. Então, isso foi em 94. Né? Então, 94, né?
memória naquela época, para você ter, sei lá, 1 mega de memória, era uma coisa enorme, né? Então, a gente vai vendo com o passar do tempo, né, até com a velocidade dos processadores, né, que foi a grande revolução na informática, né, como os HDs diminuíram, né, passaram a ser estáticos, não era mais um disco girando, coisas dessa natureza que foi deixando os equipamentos mais leves, né, porque para nós, o problema todo num barco pequeno como o nosso, e molhado, era como levar coisa pesada que consome muita energia e que não pode molhar, e era um problema, né? Então, tanto é que eu pedi para a Sempre Toshiba, que era nosso patrocinador, fazer um computador à prova d'água, um notebook, eles fizeram, né? O Extreme. E eles lançaram essa linha, baseado no teste que a gente fez atravessando o Pacífico. Então, as viagens também serviram para a gente desenvolver muita coisa, coisas que a gente criou, ideias, né? E em relação à segurança do projeto, não é só tecnologia, né? É procedimento, soluções, ideias, apoios que a gente teve de empresas de salvatagem, marinhas, como dormir num barco aberto sem cabine, inventamos aquela barraquinha lateral. Foi tanta coisa que foi desenvolvida, né? O tipo de alimentação, usamos equipamentos de emergência para dessalinizar água e não levar mais água no barco, pesava muito. Então, as viagens também foram e são, né, totalmente ligadas à tecnologia, ao desenvolvimento. E se eu fosse comparar as viagens modernas com as viagens de 500 anos atrás, eu diria que elas têm a mesma, uma certa equivalência, porque eles tinham a maior tecnologia da época, né? Essa que é a verdade. Quando os portugueses saíram, né, que eram os maiores navegadores, eles sabiam fazer navegação astronômica, né, limitada, né, porque eles não tinham um relógio que funcionava no barco, e o barco balançava, o relógio atrasava ou adiantava, aí já não conseguia fazer a navegação. E tem uma história linda sobre isso, né? O rei da Inglaterra ele criou um prêmio milionário na época, isso, 1750, mais ou menos, para ver quem descobriu um relógio que funcionasse num navio, né? Para poder achar a longitude e latitude. Eles só conseguiam achar latitude, né? Que são as linhas paralelas ao Equador. As longitudes ninguém conseguia porque o relógio se atrasava, vamos dizer, 10 segundos de uma posição errada. E quando conseguiram inventar um relógio que funcionasse no mar, foi aí que se desenvolveram todas as cartas náuticas do mundo, porque a partir daí eles começaram a desenhar a geografia do planeta. Olha que coisa. Nossa, fantástico. E as cartas inglesas, né, que foram os primeiros a fazer, mais precisas, são idênticas até hoje, e são cartas que vêm de 200 anos atrás, levantamentos que vêm sempre, cada ano atualizado, a pedra que está aqui, essa enseada que tem no fundo, que é mais assim. Eles só podiam desenhar com precisão se tivesse latitude e longitude, né? E é incrível isso, né? É um relógio que mudou a história dos mapas do mundo. Bacana. Beto, a gente sabe que essas expedições de alto desempenho te colocam em situações de risco, né, de dificuldade extremas. Conta pra gente, aí eu queria emendar 2 perguntas. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou numa expedição e o que o mar te ensinou, né? Qual foi a grande lição que o mar te deu na vida? Bom, vou começar respondendo por essa. Bom, ser humilde. Tem até uma coisa que eu tenho falado nas minhas palestras, né, que aprendi competindo, né? Quando eu comecei a competir, eu ganhei uma carteirinha da classe Hobbycat, que era uma carteirinha internacional, dizendo que você era membro internacional da classe Hobbycat. E durante uns meses eu adorava aquela carteirinha, mas eu nunca havia lido com atenção que no rodapézinho dela, assim atrás, tinha uma frase bem pequenininha que dizia assim: seja curioso na derrota e humilde na vitória. Essa frase foi a frase que me guiou, basicamente, em tudo que eu fiz
na minha vida, profissionalmente, pessoalmente. Porque quando a gente começa a correr regata, nos primeiros anos você não consegue ter nenhum resultado, obviamente, como qualquer esporte. Mas a velejar, às vezes, acontece uma rondada de vento que ninguém consegue prever, porque vem alguma nuvem, e às vezes você está mal na regata, e essa rondada de vento favorece, vai lá e tem um resultado bom, até pode ganhar. Aconteceu comigo. Só que se você não entende por que você ganhou, dificilmente você vai ganhar de novo num médio prazo. E se você também não entende que você está indo mal, você nunca vai evoluir. Então, exatamente essa frase que norteou. No mar, na primeira viagem, Miami-Ilhabela, nós éramos, vamos dizer, novatos, né? Em termos de viagem oceânica, exploração, logística. A gente cometeu muitos erros, muitas burradas, mas o que nos ajudou muito a terminar a viagem com sucesso, com êxito, foi porque a gente mudava rápido, aprendia rápido e não repetia erro. Isso foi fundamental. É uma coisa que para as empresas muitas vezes é difícil, mudar rápido e não repetir o mesmo erro. E no barco, se a gente não tivesse tomado essa postura e feito esse tipo de atitude de mudar rápido, aprender rápido, a gente com certeza não teria terminado essa viagem. E a outra parte da pergunta eu acabei esquecendo. Sobre a maior dificuldade que você já enfrentou. Sim. Bom, essa é difícil responder porque todos os dias a gente brinca, né? Quando a gente começa uma viagem num barco sem cabine, né, uma viagem oceânica, a gente instaura uma crise no primeiro minuto, porque você está num barco aberto, onde você toma no mínimo 4 decisões por dia difíceis de serem tomadas, porque elas implicam em sucesso ou não naquele dia, ou o término, inclusive, da viagem. Outro dia eu gravei um vídeo, não sei se vocês assistiram, sobre a tempestade, né? Eu falo que o lugar mais seguro no barco à vela pode ser uma tempestade, né? Porque pela experiência da primeira viagem, a gente teve um acidente onde a gente bateu o barco. Então essa é a pior situação que uma pessoa pode passar na vida, né? Estar perdido e achar que não está. A segunda pior é estar perdido, mas saber que está perdido. Porque pelo menos você já está com as suas defesas ligadas, né? E quando você está numa tempestade, você se preparou para a tempestade, né? Então você está lá presente, fazendo o que você deve fazer, porque você se preparou, concentrado, atento. E se você se preparou bem, dificilmente vai acontecer alguma coisa errada. Agora, lógico, um barco como o nosso, quando a gente foi para a Antártica, né, a gente estava preparado para velejar com mar pesado, onda, gelo, temperaturas negativas, molhado. Mas quando isso acontece, antes era uma preparação, uma ideia. Você tem uma experiência que vai até um limite, mas quando você faz algo novo, você só vai saber como você vai reagir se você viver aquela experiência, né? Foi o que aconteceu. A gente pegou uma previsão de tempo, 2 centros meteorológicos, eles erraram. Era uma velejada de 100 milhas, a gente pegou um vendaval, 37 nós de vento, muita onda, gelo, nevando, 20 graus negativos. Eu e o Duncan, meu companheiro, né, sul-africano, um cara excepcional. A gente passou, 12 horas congelados, assim, comer nada. Nossa. Não dava para olhar para o lado, não dava para piscar, porque era muito gelo na frente do barco. A gente tinha que desviar das pedras, né? Não eram, pedras pequenas, assim, de 50 centímetros cúbicos, 1 metro cúbico, né? Que é uma tonelada. E o mar estava infestado de gelo, né? Já próximo do continente antártico, né? E a gente descendo ondas gigantes com o barco, pouquíssima vela,
ainda uma baleia levantou na proa do satélite, nosso barco, a gente quase bateu na baleia. E, cara, quando a gente chegou no final desse dia, que tudo deu certo, a gente falou, olha, era porque Deus quis. Porque a gente de fato estava preparado, mas tem uma coisa que se chama imponderável, né? E isso é uma coisa que o mar também me ensinou a entender, que viver na imponderabilidade é uma constante na nossa vida. A gente tem que saber que a gente não tem controle, né, sobre tudo, aliás, sobre quase nada, né? E quando você aceita que você não tem controle sobre tudo, né, que você pode fazer o máximo até um certo ponto, de uma certa forma até dá um alívio, sabe? Porque existe muita cobrança da gente ser perfeito, da gente fazer tudo de forma exemplar, ter sucesso em tudo, né? E não é assim, né? A gente tem várias derrotas na vida da gente. O importante é que essas derrotas sejam transformadas em aprendizados e a gente tem aceitação sobre o nosso limite, a nossa capacidade, né? Sempre a gente vai encontrar pessoas que vão superar, né? O mundo é, em algum aspecto, né? O mundo é muito vasto e tem muita gente, né? Com certeza. Beto, só linkando essa viagem, você passou pela pior passagem do planeta, né? A questão do Drake. Como que foi essa experiência aí? De cruzar o Drake, né? Pois é. Quando você pensa uma coisa dessa, assim, dificilmente alguém vai achar que vai dar certo, né? Porque na época que a gente lançou o projeto, né? No mundo náutico, né? Os caras falaram, esses caras estão loucos, né? Vão morrer com certeza, né? E eu também não sou louco, né? Eu não fiz o projeto achando que eu ia morrer. Tanto é que meu primeiro pensamento, né, foi mudar a estrutura das viagens anteriores, né? Miami Ilhabela e Porto Montt, Cabo Horn Hill foram 2 Hobbycats, porque eram 2 roteiros que, se acontecesse algum problema, um barco podia ajudar o outro. No Drake, né, se tivesse um problema grave, por exemplo, entrar 50 nós, ninguém vai salvar ninguém. São 2 barcos náufragos, né? 2 socorros, né? Pior ainda, né? Mais complexo ainda. Então, passar a ter um barco foi pensar exatamente, diminuir o risco, né? E passar a ter um barco de apoio foi aumentar a segurança. Foi a primeira atitude minha. A outra coisa foi, esse barco de apoio teria que ser alguém muito experiente. Eu fui buscar o Oleg, comandante do Kotik, que já havia ido para a Antártica 20 vezes, ou seja, cruzado ida e volta o Drake 40 vezes. Então eu fui atrás do apoio e do know-how, do conhecimento do Oleg, porque eu não tinha como fazer um projeto de uma magnitude daquela e falar, no meio do caminho a gente vai aprendendo. Não tem isso. Se der errado, a gente não pode morrer, né? Então a gente tinha um barco de apoio 15, 20 milhas atrás, que era, vamos dizer, um resgate, caso necessário, bem próximo da gente. E aí o desenvolvimento da viagem foi feito junto com o Oleg. Nós envolvemos 2 centros meteorológicos, um francês muito bom e um americano. Envolvemos a marinha chilena, nutricionistas. A gente levou um médico velejador a bordo do barco de apoio. E construímos um barco, né, diferente das viagens anteriores, que a gente havia comprado um barco, a Hobbycat, na fábrica, né, nos Estados Unidos, na Califórnia. A gente fabricou aqui no Brasil, copiando os cascos, mas fazendo ele mais rápido, mais leve. A logística foi, eu diria que, perfeita nessa viagem. A preparação do Duncan e a minha, a gente tinha certeza que o que a gente fez para a preparação era difícil ser superado por alguém. E isso foi comprovado pela própria Marinha Chilena, que quando a gente voltou da Antártica, eles falaram, olha, vocês estabeleceram um novo padrão de segurança e logística aqui no Atlântico Sul. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, foi impecável.
ninguém achava que vocês conseguiriam chegar lá, nem mesmo nós. E, obviamente, que o Duncan e eu, e o próprio Oleg, a gente sabe que a viagem deu certo. Aliás, o Oleg achava que tinha 100% de chance de sucesso. Antes de começar a viagem, ele me alertou sobre isso. Imagina como é que você trabalha num projeto de 18 meses sabendo que tem 5% de chance de chegar do outro lado, ter êxito, né? Mas foi exatamente aí que a gente buscou a nossa motivação. Se tem algo que é impossível de ser feito, mas existe uma pequena chance, é esse tipo de projeto que interessa a gente. A gente vai focar nos 5%, não nos 95%. E o que nos fez sair do projeto da praia, né, fazer as 500 milhas, né, para chegar na Península Antártica, foi uma confiança altíssima em nós. Exatamente assim, se preparando 200%. Não é nem 100%, é falar assim, olha, podem fazer um projeto igual ao nosso, não melhor, porque a gente foi nos detalhes, né? É o que a gente batizou de um projeto de excelência. E a partir daí também mudou minha percepção sobre o que é organizar um projeto com excelência, né? E é uma coisa interessante, você passa 18 meses, né, que foi a preparação dessa viagem, com muitas dúvidas, né? E por essas dúvidas geram muitas discussões, que é exatamente a parte positiva, né, do projeto, é você desenvolver soluções, ideias, colocar a tua ideia sempre à prova, né, do outro, encontrar um ponto falho ou vice-versa, né, até ficar todo mundo satisfeito com a solução. Eu entendo que se você sai para uma viagem com uma dúvida, você está morto. É um furinho no barco que começa a fazer água e você afunda. Porque a dúvida, ela te tira a segurança, te tira o foco, e a gente saiu sem dúvida nenhuma, sabe, da Caleta Marcial. Eu e o Duncan, se você olhar a foto da gente, o selfie que a gente fez lá na época com uma maquininha submarina de cromo, os dois sorrindo, assim, felizes de chegar naquele momento e aparecer a janela de 4 dias que a meteorologia encontrou para a gente. O risco era não ter aquela meteorologia. Essa foi uma preparação verdadeira, né? Você falar, pô, eu estou pronto. E foi maravilhoso, foi uma experiência. E Beto, uma parte, provavelmente, legal. A primeira fase ali de planejamento, talvez quando você pensa numa travessia, numa jornada qualquer, seja justamente o seu parceiro. Você teve parceiros diferentes em determinados momentos. Como que você vê, de repente, se há um processo de escolha para ver quem que vai ser esse seu companheiro que vai te ajudar? Como que você pensa isso dependendo de cada projeto? Pois essa foi um aprendizado, né? Foi na primeira viagem que eu entendi isso, foi na segunda. E quando começou o projeto do Drake, eu chamei o Duncan, porque eu já havia velejado com ele 7 meses na Miami Ilhabela, 7 meses e meio, e eu vi no Duncan qualidades que eu não tinha e qualidades assim fundamentais. Então, por exemplo, o Duncan é engenheiro, ele que foi responsável pela construção do barco. Eu idealizei o barco com ele, viabilizei muitas coisas, mas ele que colocou a mão na massa. E muitas soluções foram conversadas com o Duncan, com o Oleg. E eu sempre procurei esse perfil, né? Tanto é o Igor, né, que é meu companheiro atual, né, o francês que fez Atlântico e Pacífico, também é engenheiro mecânico, matemático. Essa parte da engenharia eu não tenho. Eu tenho a parte intuitiva de sentir o barco, de saber se ele está equilibrado, fazer ele andar bem, entender se ele está bem construído ou não. E tem uma outra habilidade minha que é diferente da deles, que é a parte organizacional, de captação, a ideia do projeto, objetivos, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre deixou muito claro o que cada um vai fazer, confiança total no trabalho do outro. Sempre deleguei, né, tanto para os fotógrafos, cinegrafistas, médico, o próprio Oleg, né, que fez o apoio.
É confiança total, mas o que eu percebi a partir da segunda viagem é que o perfil da pessoa que tem que estar a bordo num barco como o nosso, primeiro, resiliência, bom humor, um conhecimento técnico altíssimo, flexibilidade e a parte mais importante, ser conservador na questão da segurança, né? Porque todas as decisões, vamos dizer, as pessoas falam, mas como é que vocês nunca tinham uma posição diferente? Era muito fácil, a decisão mais conservadora ganhava sempre, né? Então, porque você às vezes não está enxergando um risco, né, por alguma razão, e o teu colega está. Então você tem que confiar que a sensibilidade dele está melhor que a tua, porque se a tua estiver errada, as consequências podem ser piores que as consequências que o outro está propondo, né? Então sempre a linha, né, a decisão é o mais conservador. E isso funcionou muito bem. Nunca tivemos nenhum tipo de conflito quando alguma posição era contrariada em benefício da atitude conservadora, né? Então essa foi sempre a nossa o fundamento das nossas relações. E Beto, fazendo um link com o momento que está todo mundo vivendo agora, e você é uma das pessoas que eu mais conheço que ficou confinada, e com outra pessoa, passa um pouco as dicas que você aprendeu nessas suas jornadas. Olha, é tão simples. É tão simples que eu fico às vezes até um pouco constrangido, porque pode parecer que eu estou falando uma coisa que todo mundo já sabe, mas vou falar, porque funcionou exatamente assim. Tanto com o Duncan, com o Igor, né, que foram os meus companheiros que eu mais tempo viajei, numa dupla, né, num barco pequeno, confinado, num ambiente incerto, onde você não está comendo a comida da tua casa, propriamente, né, num espaço confortável, né? Você tende a ter, vamos dizer, todas as condições de ter uma desavença com o teu amigo, porque você está ou irritado, ou com medo, ou cansado, ou estressado, né? E isso nunca aconteceu, porque o foco não era olhar para o teu umbigo, era olhar para o outro. Então, eu velejava, como nós tínhamos uma relação de confiança muito grande entre nós, a gente também tinha uma preocupação de manter a saúde emocional. E eu ficava muito atento ao Igor e ao Duncan de como eles estavam reagindo. E eles em relação a mim. Porque você imagina no meio de uma travessia, você perceber que teu companheiro está surtando. Sei lá, um exemplo desse. Difícil porque nosso perfil não era esse, mas imagina que a gente pudesse pensar isso. Ou teu amigo está caindo a energia dele, ou está ficando doente, né? Poxa, a viagem tem que ser abortada. Então, o meu foco nas travessias era cuidar do meu colega e, ao mesmo tempo, eu estava sendo cuidado. Então, quando você recebe um dia lá, amanheceu o dia, você não está bem, como aconteceu isso no Pacífico várias vezes para nós dois, né? Porque o barco pula a noite inteira, não sei o quê. Amanhece o dia, você não dormiu nada e tem o dia inteiro para velejar e sabe lá como vai ser a próxima noite, né? Aí, por acaso, você está com um pouco mais de energia do que teu colega. Então, você fala para ele, não precisa fazer as tuas 2 horas agora de manhã no leme, eu vou ficar 6 horas tranquilo aqui, que eu estou bem. Vai descansar. No momento que você toma essa atitude, a tua autoestima aumenta, né? Porque você está se sentindo útil, né? Você está sendo generoso com o teu colega. E o teu colega, ao perceber essa atitude, ele sente confiança em você. Porque, na hora que você precisa, o teu companheiro está lá. E você estabelece aí, nessa relação, uma super cumplicidade, né? Que é a cumplicidade desse nível, ela gera uma relação muito forte, que é
ela que vai ser responsável para quando você pegar uma tempestade, você saber que aquele recurso que você tem, que é a tua relação de confiança com o teu colega, você pode sentir que ele está ali e o outro também vai pensar a mesma coisa, isso que define o sucesso da viagem numa condição de mau tempo. Você fala, eu estou com o melhor cara do mundo e ele pensa igual. Então, uma coisa simples, não dá para falar tantas coisas mais, sabe? Que a gente vai construindo a confiança, né, no dia a dia, e eu vejo que a confiança é o pilar fundamental da construção de todas as relações de trabalho, afetiva, de amizade. Não tem como construir nada, e de você com você, principalmente, né? Porque você, uma vez que você vai ganhando experiência e vai vendo que quando você tem essa autoconfiança, né? Não estou falando aquela confiança de você desrespeitar os limites, né? Estou falando autoconfiança no teu trabalho e na tua capacidade, até porque você sabe até onde você pode ir. E nesses eventos, né, difíceis, como a gente estava falando um pouco antes, pegar uma tempestade, não sei o quê, quando você tem confiança em você, no teu companheiro, você nessa hora se supera e acessa aqueles recursos que você nunca ia acessar se não fosse numa situação limite. É o cara, sei lá, o caso, vamos falar do maratonista, né? O cara nunca fez uma prova de 42 e quando ele faz, ele descobre no final que ele tem uma energia extra que apareceu que ele nem sabe de onde vem. Mas ele só pode descobrir aquilo se ele fizer, né? E é o que aconteceu com a gente. Bacana. Beto, aqui no Polaris a gente termina o papo pedindo algumas recomendações para o entrevistado. Então a gente queria saber de você uma recomendação de filme e livro, algo que marcou você, que você assistiu recentemente ou leu recentemente. Foram vários filmes, livros, né? Olha, para vocês terem ideia, todas as viagens foram inspiradas em livros da minha a juventude, até continuo, nunca parei de ler esse tipo de literatura, né? Bom, não sei se vocês já leram Expedição Kon-Tiki, né? Do Thor Heyerdahl, que é um livro sobre uma expedição de 1947, onde ele põe uma balsa de madeira para atravessar o Pacífico, para provar que a migração da Polinésia veio da América do Sul para a Ásia. Esse livro foi fundamental para a minha travessia do Pacífico. O clássico do Shackleton, né, Endurance, que foi fundamental para eu atravessar o Drake, inspirado nessa viagem. A viagem, os livros a primeira expedição do Darwin para a América do Sul, né, no navio Beagle. Foi um livro que eu li quando eu organizei a Rota Austral. O Mundo Só Meu, do Slocum, o primeiro cara a dar a volta ao mundo. É um longo caminho, do Bernard Montessier, que é um velejador francês, que foi, acho que é a bíblia de todo velejador da década de 80 e 90, com certeza, velejador de cruzeiro, né? Filme. Bom, eu vou falar uma série que eu estou vendo ela agora, que eu estou terminando hoje, que é sobre a vida do Michael Jordan, que é alguma coisa absurda. Não sei se algum de vocês assistiu. Inclusive tem sido uma recomendação recorrente aqui. Porque a gente que trabalha com projetos assim, que a gente tem que se superar, que tem que ter foco, disciplina, você vê aquele exemplo, ele beira até a mente doentia, né? A obstinação, ela chega um momento que você fica até questiona, né? Se aquilo é saudável ou não é, né? Mas ao mesmo tempo admirável, né? Como um ser humano pode agir daquela maneira, né? Motivado pelo ego, né? De querer ganhar, e ao mesmo tempo motivar o time a cooperar de uma maneira inteligente, né? Porque ele foi mudando. Então, eu fiquei muito impressionado com
Eu já era fã do Michael Jordan, assisti todos os jogos praticamente quando eram televisionados, né, na época. E eu joguei basquete 3 anos, né? Eu sei como aquilo que acontece em quadra é de outro planeta, não é realmente? É de outro planeta, é isso aí. Planeta. Todos eles, não é só ele, né? Esses caras têm... É difícil imaginar que um cara de 2,10 metros tem uma velocidade como aquela. Normalmente são caras lentos, né? E eles são pessoas explosivas, né? E com muita intensidade, né? O basquete americano é uma coisa impressionante. E esse é um filme que está me fazendo pensar, assim, sabe? O quanto intensidade eu preciso imprimir no meu negócio aqui. Eu estou pensando sobre isso. Inclusive, né? Inspirado, não a ponto de ser doentio, né? Aliás, tem uma coisa interessante para falar. Tem um cara chamado Santiago Lange, não sei se vocês já ouviram falar. É um argentino, ele correu na classe Tornado, hoje é o NACRA 17. Ele fez campanhas olímpicas ele já tem... E no Rio, ele correu com 53 anos de idade, depois de ter vencido um câncer e quase morreu. E ele ganhou a medalha de ouro no Rio de Janeiro. Não tinha nenhum brasileiro velejador que não estava torcendo contra ele, que não estava torcendo a favor dele. Todo mundo queria que ele ganhasse. Acho que até os outros competidores. É um cara brilhante, já era a 3ª medalha dele. E o cara estava para morrer, conseguiu recuperar, fez a campanha, dificílima preparação, foi o cara mais velho a correr uma competição e ganhou a medalha num barco super físico, né? E outro dia eu estava vendo uma live dele aqui, ele falou uma coisa que ele transformou em palavras uma coisa que eu já vinha fazendo e que muita gente faz, né? Que ele falou assim, eu vou acabar com essa live e vou fazer uma academia agora à noite, isso era 10 da noite. Aqui em Buenos Aires está um puta frio, que eu tenho que fazer. Mas aí o cara perguntou, mas você não pode esperar até amanhã, por que você precisa fazer? Ele falou, não, se eu não fizer a ginástica hoje à noite, eu vou perder para minha mente. Na verdade, o que eu faço é todos os dias vencer minha mente. Pô, eu achei isso sensacional. Acho. E a gente, de fato, né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto, está tentando vencer, um padrão negativo da mente da gente, né? Que às vezes quer deixar a gente num lugar mais seguro, num lugar mais quentinho, num lugar mais controlável. Só que o desenvolvimento, ele não está em nenhum lugar que é quentinho, que é seguro e que é previsível, né? O desenvolvimento está no lugar do imponderável, né? Que é exatamente o momento que a gente está vivendo. Então eu vejo que a grande riqueza desse momento é a gente olhar para ele com oportunidade de criar soluções, inovações, inclusive sermos mais compassivos com as pessoas que precisam de ajuda, né? É o momento da gente demonstrar a nossa humanidade, a nossa criatividade, o nosso poder de inovação para gerar mais prosperidade para todo mundo. Fantástico, Beto. Muito obrigado pelo papo, foi muito inspirador. A gente fica muito feliz de ter contado com o seu tempo, ouvido suas histórias, e só temos a agradecer. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, porque quando eu consigo falar assim espontaneamente, eu até falo coisas novas que eu mesmo nunca havia falado. Depois eu fico ouvindo, né? Por que eu falei? Muito bom. Que é bom para falar numa palestra. Foi fantástico, Beto. Obrigado por tudo. Obrigado pelo tempo. Quando estiver no ar, a gente divide com você. Com certeza. Me dá um toque. Obrigado, Beto. Um abraço. Obrigado, um abraço. Outro grande abraço, André, Conrado, Rodrigo. Tchau, até breve.